Lula pede fim do tarifaço e Trump diz que os dois países vão se dar bem juntos. O que se sabe da conversa? O que se sabe da conversa? O que se sabe da conversa? Né? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente americano Donald Trump por videoconferência. Ô, lindo, lê direitinho, porque tem gente que só escuta a live, tá? Lula pediu, é porque tem coisas que não são interessantes, nem pra quem tá só escutando, né? Porque é só a mesma notícia que tava na manchete. Mas enfim, deixa eu ver aqui. Ninguém tem uma opinião boa sobre a Argentina, né? Pergunta pro Renato. Tá indo bem, levando em consideração a Liga pra Argentina ele. de 5 anos atrás. Tá tudo muito caro aqui. A galera tá falando assim, se você tem grana, tá indo bem. O Burger King fechou. O problema da Argentina é a falta de dólar. Enfim. Depois eu preciso ver como é que estão essas coisas. Liga pro Renato e pergunta. Vamos lá. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou com o presidente americano Trump por videoconferência. Lula pediu a Trump a retirada da tarifa de 40% imposta aos produtos brasileiros e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras, como a cassação de vistos e a aplicação de sanções financeiras contra o Alexandre de Moraes. Segundo a BBC, apurou uma fonte do Palácio do Planalto, a videoconferência aconteceu a pedido do lado americano. De acordo com essa fonte, durante a conversa de segunda-feira, foi Lula quem sugeriu que Trump que encontrasse pessoalmente. O presidente americano teria concordado em seguida. Lula, então, sugeriu 3 possibilidades para esse encontro. Desce aí. Vamos lá. A primeira seria o encontro dos dois durante a cúpula da ASEAN, na Indonésia, no fim de outubro. Lula confirmou presença no evento, Trump ainda não confirmou sua ida ao país asiático. A segunda possibilidade seria uma remota ida de Trump à 30ª conferência, a COP, né? Em novembro. A terceira possibilidade é uma visita de Lula aos Estados Unidos. De acordo com essa fonte, o encontro na Indonésia tem mais chance de acontecer de fato. A BBC News apurou também que Trump não teria respondido diretamente ao pedido de Lula para a retirada das tarifas e as sanções econômicas de vistos de autoridades brasileiras. Vamos lá, eu vou te falar uma coisa, isso é tudo especulativo. Isso é tudo especulativo, né? Você não consegue dizer exatamente o que foi conversado e do que foi conversado, o que vai ser levado adiante. O que eu posso dizer, do ponto de vista político aqui no Brasil, é o seguinte, que foi uma coisa que a gente até falou ontem no Irmãos Dias, né? A estratégia como é o nome? Trump. Do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, muito dificilmente ela vai dar certo, porque ele entregou um presente nas mãos do Lula, que para qualquer cenário que essa conversa vá, o Lula sai ganhando. Então só tem 2 possibilidades. Possibilidade número 1, o Lula vai conseguir fazer algum tipo de acordo com o Trump. Possibilidade número 2, ele não vai conseguir. Em ambos os casos, o Lula sai vencedor. Por quê? Se ele for e fizer um acordo com o Trump, derrubou as tarifas, fez alguma coisa... Cara, faz um favor pra mim. Cadê Ô, Luiz, seu daí. sorinho? Esqueci na minha mala. Tá aqui, aqui ó, fora? faz um favor, tá aqui fora, tá no bolso da frente, aquele bolso primeiro. Você olha ele em pé, é o bolso é o de Simão, assim. Que saco! Vamos lá. O que eu tava falando? Então, vamos supor que ele fez o acordo com o Trump. Então ele conseguiu ali nem que seja uma derrubada tímida das tarifas. Qual vai ser a narrativa do cara? Irmão, é o seguinte, o bolsonarismo nos atrapalhou com tarifa tal, e a nossa habilidade, ele pode falar o que ele quiser, o povo nas ruas, a defesa da soberania, a nossa coragem, fez com que a tarifa de 40% fosse para tal ponto. E a lei e as sanções, vamos ser sinceros, gente, vamos falar disso depois, mas vocês acham que realmente o Alexandre de Moraes está muito preocupado com as sanções? Você acha que é uma coisa que afetou assim, o pilar da família do Alexandre de Moraes? Claro que não. E no segundo cenário, qual que é o segundo cenário? Calma aí lá, vamos consertar meu aqui, peraí. Vamos ver se isso aqui melhora. Ela mesma tá mexendo na luz, pessoal. O que acontece se ele não conseguir? Ele continua apontando o dedo e colocando a culpa, né, dos desandos econômicos do Brasil nas mãos do inimigo externo, presidente Trump. Existe uma coisa que ninguém tá prestando atenção, que é o seguinte. Todos os presidentes, absolutamente todos os presidentes, tendem
no seu ano eleitoral, no ano da sua eleição, dar uma melhora na sua popularidade. Por quê? É óbvio que você vai represar uma série de melhorias para você ir entregando no ano eleitoral. Então vamos lá. É óbvio que você não pode, 6 meses antes da eleição, criar um novo programa assistencial ou fazer alguma nova obra. O que você pode fazer então? Você pode deixar tudo pronto para que neste período você entregue essas coisas. Então vamos lá. O Lula, ele no começo do governo dele veio a isenção ali da oposição. A oposição quer isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Por quê? Porque a oposição é bonzinha? Não, porque é um reajuste. A partir do momento que a inflação vai comendo o seu dinheiro e você vai ganhando mais dinheiro, mas não que você está aumentando o seu poder de compra, a faixa da isenção tem que subir também, conforme a inflação. Não subiu. Estávamos defasados. O que o Lula fez? Muito estrategicamente, ele não segura. Primeiro que eu não vou dar essa vitória para a oposição. Segundo que não é hora de fazer isso. E joga para próximo da eleição. Então agora eles estão brigando pela isenção. Conseguiram lá em votação unânime isso daí. Aí o lance é o seguinte. Quantas e quantas obras, quantas e quantas emendas, inclusive, o Lula não está negociando agora para que durante o ano eleitoral, não só ele diretamente, mas os seus afiliados, os seus aliados que vão pedir voto para ele, não vão entregar de coisas para aumentar a popularidade. Aí vem a pergunta. Se agora, em outubro de 2025, a um ano da eleição, a gente já está vendo a tendência de queda do Lula brecar e começar a virar para cima, então a rejeição do Lula, que vinha numa crescente, brecou. E a popularidade do Lula, que estava numa decrescente, brecaram e começaram timidamente a dar uma leve melhorada, você imagina então no ano eleitoral. Portanto, eu acho que é muito nítido, e isso tem que ficar muito claro, que a estratégia Eduardo Bolsonaro / Paulo Figueiredo não deu certo. E eu vou dizer uma coisa, eu fui no Irmãos Dias ontem, né, e tava lá o André Dias, e ele fez uma pergunta, ele falou, cara, mas você não acha que às vezes é um sacrifício, né, que a gente tem que fazer agora, né, porque... Aí eu até falei pra ele, cara, não é que a gente teria de fazer um sacrifício econômico agora? Não, a gente vai ter uma tarifa mesmo agora, ou a gente vai segurar as pontas aqui nas contas por algo que é certo, né, por algo que não, nós vamos conseguir através de um apoio do Trump ordenar o nosso sistema jurídico para que não haja mais abuso e a gente consiga a anistia e através disso o Brasil vai ser mais moral. Se fosse isso, eu estaria aqui defendendo isso. Mas não é isso. É só o sacrifício por algo que não é certo e que não vai acontecer. Então vamos lá, você tem o sacrifício? Tem. O sacrifício é por algo certo? Não, é errado você pedir a liberdade do Bolsonaro. E 3 nem vai vir. Então é importante deixar isso claro, certo? Então é óbvio, cara, que para o Lula, ele tava todo cagado, velho. Sediou o BRICS, falou de regulação de redes, apontou o dedo do presidente americano, tomou um tarifaço. Aí o Eduardo Bolsonaro entrou no circuito, falou, não, o tarifaço na verdade é por causa, né, do Bolsonaro, toma aí, ó, Alexandre de Moraes, a gente precisa de uma Magnitsky, o Trump falou, demorou, por que eu não vou ajudar meu aliado de ocasião aqui? Manda brasa aí. E aí você ajudou a popularidade do Lula. Por isso que eu tô falando, cara, as pessoas tendem a achar, eu até reagi num vídeo ontem que eu soltei hoje, como é o nome daquele rapaz da Wise Up, da Flávio, esqueci o nome dele, o empresário lá versus 30 trabalhadores lá, um milionário, e um cara lá, um professor de história, sentou e falou assim, não, é interessante para o sistema brasileiro que não haja educação porque o povo burro é mais alienado. Isso é um mito que você que está na live, assim, com certeza você já ouviu alguém falar isso, ou você mesmo acredita nisso. Entenda uma coisa, cara, tem um livro do Steven Pinker, ele chama O Novo Iluminismo, né? É um livro, acho que é de 2012 ou 2013, né? Faz tempo que eu li esse livro, foi um presente do Ricardo Almeida me deu de presente, e é um livro, até a galera zoa o Pinker porque ele é muito otimista em relação à humanidade, enfim, mas ele pega uma frase, eu li nesse livro essa frase, mas a frase não é dele, que eu não lembro de quem que era a frase, que diz o seguinte, a pobreza, ela não precisa de uma razão, a riqueza sim. O que ele quis dizer é o seguinte, quando você pega... Você sabe o que é entropia? A entropia é o nível de desordem de um sistema. A entropia, ela tende sempre a aumentar. Ou seja, o nível de desordem tende sempre a aumentar. O estándar do mundo, das coisas no mundo, é a desordem, é o caos.
você tem que gastar energia para promover a ordem. Então, vamos lá. Você tem um quarto todo desarrumado. Para você arrumar esse quarto, você gasta energia. Para você ordenar as coisas, você gasta energia. E mais, para você manter a ordem nesse quarto, você gasta menos energia do que primeiro, né, transformar do caos à ordem, mas depois que você deixa ele ordenado, você gasta menos energia, mas você ainda gasta energia para manter esta ordem. Por que eu estou dizendo isso? Não existe um grande plano, tá? Um planejamento global ou das elites brasileiras para manter a população na ignorância. Porque quem dera fosse assim. Se fosse assim, existiria um vilão. Ó, existe um vilão. Você pode personificar sei lá, num líder ou numa cúpula, né? Ou num grupo de pessoas de determinado tamanho. E esses planejadores, por conta desses planejadores, você tem o caos na educação, na instrução brasileira, etc. Que é uma tese comunista, inclusive. Não, o sucateamento da educação brasileira está a serviço dos neoliberais que querem um sistema privado de ensino, porque eles ganham dinheiro com isso. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Quem dera fosse, porque seria muito mais fácil de combater. O problema é, o caos, a desordem, ele surge naturalmente. É a tendência humana ir à desordem. Então, por que nós temos tantas pessoas burras e alienadas no Brasil? Porque é o estado natural das coisas. Entendeu? Por que você tem tanta pobreza no Brasil? Porque é o estado natural das coisas. Você não precisa de esforço para gerar a pobreza. A pobreza não precisa de uma causa, não precisa de uma razão. Para você gerar riqueza, sim. Para você gerar ordem, sim. Inclusive, eu estava vendo uma vez, cara, um dos documentários mais gostosos que eu vi de assistir, que era do National Geographic, que eles iam fazendo ali como é que fala? Os resumos das décadas, né? Então tinha lá a década de 50, a década de 60, tarará. E eu lembro que no começo, no resumo do documentário da década de 80, uma das coisas que mais pegou foi a ampliação da diversidade de entretenimento. Então, se você pega, por exemplo, uma criança dos anos 70, uma criança dos anos 70, ela tinha muito poucos brinquedos. E todas as crianças tinham os mesmos brinquedos. Então você tinha lá, ou um brinquedo meio universal, que era tipo, sei lá, aquele como é bilboquê, é o nome daquela parada que você joga a bolinha na paradinha, aquele bonequinho que você aperta e ele dá uma cambalhota, ou uma boneca meio standard para as meninas, ou um carrinho de madeira, ou um brinquedo local que emulava um brinquedo desses. Então, puta, tem um brinquedo que era super famoso, sei lá, um carrinho de... Beyblade e o peão. Esses brinquedos eles são baratos, né? Mas, por exemplo, se você pegasse Beyblade é caro, tá? Não, Beyblade é um brinquedo novo, mas tô falando assim, você pega, por exemplo, um brinquedo dos anos 70, um caminhãozinho de madeira super famoso, Então, às vezes a criança não conseguia comprar aquilo, o pai ou o vizinho, você pegava um marceneiro, ele emulava aquele mesmo brinquedo. Nos anos 80 você começou a ter uma variedade de brincadeiras, e um dos jogos que apareceu foi muito louco, porque foi o Tetris, que a história do Tetris, ela vem da União Soviética, né? Um cara quem inventou o Tetris era um cara da União Soviética, e eu não lembro agora quem do Ocidente viajou para a União Soviética, conheceu o cara, entendeu o jogo, falou, cara, esse jogo ele vai fazer muito sucesso, e trouxe o jogo para o Ocidente e o jogo explodiu. E aí eu tinha um psicólogo explicando por que o Tetris fez tanto sucesso. Porque você tem, e é óbvio, você vai falar, hoje eu não vejo tanta graça em jogar Tetris. É óbvio, cara, o Tetris não é mais uma novidade. Quando você acessa uma sensação pela primeira vez, ou uma experiência pela primeira vez, ela se torna muito mais viciante, né? Principalmente se ela for uma novidade mundial, do que você acessar ela pela 40ª vez, certo? Então o Tetris se tornou uma febre mundial porque, psicologicamente, o que acontece é, você tem uma sensação de ordenamento do caos. Então você vai organizando aquelas pecinhas e você vai formando pontos, e é uma sensação similar a quando você arruma o teu quarto. Né? Psicologicamente, você ficar jogando Tetris é como se você ficasse o tempo todo arrumando o seu quarto e tendo aquela sensação, puta, meu quarto tá arrumado. Por que eu estou dizendo tudo isso? Tá? Porque, de fato, nós seres humanos somos máquinas de tentar transformar caos em ordem. Entendeu? É isso que a gente tende a querer fazer o tempo todo. Então entenda
Entenda, o nosso mundo que hoje é muito ordenado, né? Você acorda, você tem um teto, você sei lá, não tá chovendo e você, né? Se você for uma pessoa minimamente com condições de vida, você não tá passando fome, passando frio, Não, cara, você acorda, você tem um teto, você aperta o botão, acende a luz, você tem um banheiro pra você usar, você toma banho, você come, você sai pra trabalhar, você tem um meio de transporte. Este ordenamento não é o estándar da natureza. Entendeu? Então, eu tô dizendo tudo isso porque as pessoas tendem a reduzir tudo a grandes planejadores de caos mundial. E não, o caos, na verdade, é onde você naturalmente está. E aí, a sua natureza humana é transformar esse caos em ordem, tá? Por que que eu cheguei nisso, cara? Qual era a notícia original? Eu tava falando de encontro do Trump com o Lula. Tá. Por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque é óbvio, cara, que se você tem uma situação econômica caótica no Brasil e você tem o Lula tendo a possibilidade de, em vez de tentar consertar tudo, apontar um grande causador pra isso, que é quase um clichê, velho. Você vai falar com qualquer defensor de Cuba, mas o embargo. Você vai falar de qualquer pessoa aponta o dedo para um inimigo maior. Você deu essa possibilidade pro Lula. Ele estava encurralado. Irmão, você tá no caos, velho. Você tá fazendo uma COP30 que é uma vergonha pro mundo inteiro. Você está fazendo declarações ao sediar o BRICS que estão atrapalhando a sua economia. A sua economia tá horrível. Puta, aí o Eduardo vai lá e apresenta. Não, cara. Faz o seguinte, ó. Põe a culpa em nós. Pronto, você deu a válvula de escape pro Lula. Então, a análise que você tem que fazer não importa, velho. Não importa de onde você vai ouvir a justificativa, tá? No fim do dia, nós, da direita, demos um presente ao Lula. E aí a galera tá assim, nossa, cara, que volta, quantas voltas. Cara, originalmente minha live é pra isso, tá? Não sei se você sabe, mas o iDetalhe raiz, né, não tinham tantas pautas. Eram poucas pautas e a gente ficava viajando nas coisas, né, e te trazendo os conhecimentos. Renais de hoje. Porque o Renan faz isso também? O Renan pega 3 ou 4 pautas macro e aí ele fica viajando em cima disso. A minha live originalmente era isso, mas eu resolvi enriquecê-las com informações pra você, tá bom? Próxima notícia.